Olá, você aluno, aluna do idioma americano, né, idioma inglês, dessa bela arte aí de falar outros idiomas, né. Bem-vindos à nossa segunda videoaula. A aula de hoje vai ser sobre modal verbs, né, uma matéria um pouco aí difícil para os alunos entenderem, até porque são verbos de modelagem, né, você molda a frase do jeito que você precisa dela, né? Então numa mesma frase você pode usar vários modal verbs aí, né? Porque aí você troca o molde da frase, né? O que você quer dizer, o que significa a intensidade, né? Então por isso que às vezes é difícil realmente para os alunos entenderem. Então eu preparei essa aula aí, algumas explicaçõezinhas aí, na expectativa de sanar aí totalmente as dúvidas de vocês, né? Para facilitar o entendimento, eu decidi dividir os modal verbs em duas famílias, tá? A família da intensidade e a família da condição. Quem são os membros da família de intensidade? Might, may e must, né? E a família condicional, né, da condição, could, should, ought e would, né? Então por que a família da intensidade, né? Como o próprio nome diz, a família expressa intensidade numa ação. Então é comum eles terem o mesmo significado e serem tão confusos, mas é que eles mudam em intensidade, tá? Eu preparei um exemplo aqui meio até apocalíptico, né, vamos dizer assim, para vocês poderem entender que realmente é a intensidade. Vamos imaginar esse cenário. O Zezinho se distraiu no trânsito e ele acabou, né, entrando em um acidente. Você ouviu sobre isso. Então, como você não viu, por exemplo, né, como você não viu, você começa a ter algumas ideias do que possa ter acontecido, né? Até por isso que você vai usar o presente perfeito nesses exemplos que eu vou dar, porque como você não viu, você acaba tendo que fantasiar um pouco. Só que nessa sua fantasia do que deve ter acontecido, você acha que na realidade pode não ter acontecido. Então, ao mesmo tempo que você acha que aconteceu, você acha que pode não ter acontecido. Então, como a dúvida é mais para não do que para sim, é um maybe not, né? Maybe it didn't happen, você vai usar o might. Como, por exemplo, se o Zezinho acertasse um carro. Como um acidente pode ser mais aí leve, né? Talvez não há necessidade de chamar uma ambulância. Então você fala, oh, Zezinho hit another car, he might have called an ambulance. Só que se a situação fosse um pouco mais séria, e se fosse uma motocicleta, por exemplo, né? Então, ao mesmo tempo que pode ter sido um acidente mais sério que precisasse ambulância, também pode ser que só acertou a roda, amassou o aro e tudo continua bem. Então, há possibilidade, mas você ainda não tem tanta certeza. Então, there's possibility, but you're not so sure. Então você diz, Zezinho hit a motorcycle, he may have called an ambulance. Agora, e se a situação foi um pouco mais séria? E se o acidente envolveu pedestres, né? Aí você já começa a falar, olha, a situação foi séria, né? Então eu acho que aconteceu, I think it happened. Então, porque é uma coisa mais séria. Então você vai usar o must aí no caso, né? Zezinho hit a person, he must have called an ambulance. Você viu aí então? Então aí, isso aí vai ajudar vocês a saber diferenciar a família da intensidade. Agora, vamos ver a família da condição. Vamos lá, o que acontece com a família da condição? Você tem duas maneiras para usar elas, tá? A primeira é quando você quer dar uma opinião, você só está dando sua opinião. E aí eu vou exemplificar com um exemplo de quando você quer dar sua opinião e de um exemplo quando você quer dizer que uma coisa precisa ser feita para que a outra aconteça, que é o condicional propriamente dito, tá? Vamos lá, o nosso primeiro. Todo aluno tem dúvida de quando usar o could, quando usar o should, quando usar o would. Aqui já expliquei, aqui já matei já logo de cara. O could é possibilidade. O could é uma palavra derivada do can, que significa poder. Posso ir no banheiro? Can I go to the bathroom? Eu posso levantar uma cadeira. I can lift a chair. Então, could vem do can. Então, é possibilidade. Então, se for sugestão, você vai usar outro. Se você está sugerindo alguma coisa para a pessoa, você usa outro.
Se você está dizendo que você faria alguma coisa, você vai usar o outro. Deveria fazer alguma coisa, você usa o outro. Isso aqui é quando você fala que é possível. Por exemplo, olha a foto desse cara aqui, ó, ele é bem musculoso. Então você acha que é possível para ele levantar 300 quilos. Então você vai falar, he should lift. Não, he would lift. Não, você fala que é possível para ele. Então, he could lift 300 quilos, certo? E é condicional. Você concorda? Se eu tenho dinheiro, eu posso trabalhar? Não é que eu posso viajar? Não é que eu viajaria o que eu gostaria de viajar. Se eu tenho dinheiro, eu poderia viajar. Olha a possibilidade aí de novo. Então, if I had money, I could travel. I could travel if I had money. E agora o should? O should é uma sugestão. Então, se você vai sugerir, você vai usar o should, não vai usar o could, não vai usar o would. Entendeu o processo aqui? Então, cada um tem a sua definiçãozinha aí. Ok? Então, should é o suggestion. Por exemplo, olha essa tempestade aqui, né? Eu tô vendo essa, olho pela janela e vejo tempestade lá fora. Eu chego e falo, sugiro pra você, olha, it's gonna rain, you should go home. Percebeu aí como é que funciona? Agora vamos ver o condicional aí com o could, o should. Olha só, por causa do dinheiro, você pode viajar, se você tiver dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não pode. Então eu sugiro que você viaje uma vez que você tenha dinheiro. Então, you should travel if you got the money. Você viu como é que funciona? Aqui eu não usaria o could nem o would, ok? Só que agora eu vou te explicar um spin-off aí. Porque tem muito aluno que ainda assim fala, pô, Zezinho, mas quando é que eu usaria o should então, já que é sugestão? E quando é que eu usaria o must? Simples assim, ó. Tá vendo? Mesma situação. Olha lá fora, vai chover, certo? It's gonna rain, right? Beleza. Eu, como não sou seu pai, não sou sua mãe, eu não posso te mandar embora pra casa. Sair da escola e embora pra casa. Então o Zezinho simplesmente, Zezinho suggests. Ele vai sugerir só pra você. Hey, it's gonna rain. I think you should go home. Já seu papai, já sua mamãe lá, já tem que... já manda em você. Então, your mother orders. Hey, it's gonna rain. You must come home. Vocês viram aí a diferença de um pro outro aí? Então agora nós vamos pro próximo, que é o ought, que é o duty. Tá vendo esse pessoalzinho aí, olha só, né? Eles são alunos aí graduados, né? Então qual é a obrigação deles, né? Para eles poderem se graduar. E qual foi a obrigação deles para eles poderem ter graduado aí, né? Ter estudado duro. Então, a student ought to study hard to graduate. Então você viu, essa aí é a função do ought, expressar um dever em fazer alguma coisa. Olha ele como condicional aqui, tá vendo? Ó? If a serious crisis should arise, government ought to be ready to face the new situation. Então você está dizendo que há um dever aí do governo em cuidar de uma crise aí, quando uma crise aparecer, tá bom? Então essa aí é a função do nosso ought, tá bom? Já aí sim, o último, o would, ele que é o condicional verdadeiro aí, tá? Os outros aí são condicionais de condição, de possibilidade, de sugestão. Esse aqui é o condicional verdadeiro, tá vendo? Olha só. Imagina essa situação. Eu vou dar a minha opinião, olha lá. O cara comprou um carro hatch, né? He bought a hatchback. I would buy a sedan. Então estou dando a minha situação, né? Se fosse comigo, como é que seria a minha situação? Qual seria a minha condição? Então, he bought a hatchback, I would buy a sedan. Olha ele como condicional aqui, olha só. Eu não tenho dinheiro, então não viajo. Mas se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Tá vendo como é a situação? I would travel if I had the money. Então é isso aí, né? Essa já foi a explicação das duas famílias aí pra você. Você só tem que saber de uma coisa, tá? Com relação ao would, principalmente. Que a palavra would corresponde a iria no verbo em português. Então olha lá, ó. I would play football for the Niners. Eu jogaria futebol americano para os Niners. I would buy a Lamborghini if I had $1 million. Eu compraria uma Lamborghini se eu tivesse $1 milhão aí. Certo? Agora então, para encerrar aí, né? Vamos dar uma recapitulada aí sobre as outras formas do condicional. Até porque tem aluno que muitas vezes tem dúvida se eu uso don't, se eu uso doesn't, se eu uso didn't, se eu
Na hora de perguntar eu ponho do, ponho does, ponho did, né? Então aí assim, dessa maneira eu já excluo algumas dúvidas aí também extras que vocês possam ter. Então vamos ver a forma negativa aí, né? Nós vamos entender que os condicionais são igual o verbo to be, né? Eles expressam um estado, uma condição. E esses verbos condicionais aí não aceitam o uso do auxiliar do, até porque eles já estão fazendo um papel de auxiliar na frase, né? Então você simplesmente só adiciona o N''T no final da palavra, tá bom? Olha só como é que ficaria os de intensidade aí na negativa. Eu só coloco o NT no might, ou usaria o might not, por exemplo. Fighting mightn't be the best solution. Olha, o may not já não se junta, né? Já não é essa contração, então só may not mesmo. Children under 12 may not walk around on the street by themselves, tá? E aí o mustn't ou must not, posso usar também a versão separada. If you will drive, you mustn't drink. Então esses aí são da família de intensidade. Agora a família condicional. Todos aqui já aceitam o N''T junto à palavra, tá? Então couldn't, inclusive é até a forma mais comum de se dizer do que could not, should not, would not, tá? Então se você preferir já usar essa versão contraída, faça favor que já é até melhor para você. Então couldn't, it couldn't be the best solution. Shouldn't, children under 12 shouldn't walk around on the street by themselves. Oughtn't, if you will drive, you oughtn't drink. Wouldn't, if it were raining, I wouldn't swim. E pode ver que também a maioria das frases foi as que eu usei com o de intensidade, para você ver como realmente eles são intercambiáveis, né? Realmente você está modelando a frase, você só está querendo dizer outra coisa, dando um outro significado, uma outra intensidade na frase, tá? Então por isso que eu entendo a sua dúvida. Mas seguindo essas regrinhas básicas aí, você vai poder estudar sem problema aí, tá? Pega um caderno, tudo bem que eu sei que está no final do vídeo para falar isso, mas pega um caderno, volta aí o vídeo, passa a escrever, anote minhas explicações aí, que você tendo no seu caderno, no seu livro, você não vai ter mais problemas em entender quando usar um ou outro desses aí, tá bom? A interrogativa, né? Se você já viu a negativa aí, você já sabe que eu não vou usar o do, né? Você deve ter até adivinhado isso, né? Mas o que acontece? Nós temos que trocar a ordem como o verbo to be, tá bom? Então a gente troca a ordem dele aí, ó. Quer ver, ó? Ó os de intensidade. De ver fighting might, eu falo might fighting. Might fighting be the best solution? Olha o may. May children under 12 walk around on the street by themselves? Must you drive if you drink? Né? Então você viu que eu inverto a ordem do pronome com o modal verb aí, tá? E a condicional, aí a família condicional, tá? Could it be the best solution? Should children under 12 walk around on the street by themselves? Ought you drive if you drink? Would you swim if it weren't raining? Então essas aí são as formas interrogativas aí das duas famílias, tá bom? Esse é o final da nossa segunda videoaula aí, como usar os modal verbs aí. Obrigado pelos seus 15 minutos aí, ter assistido a nossa aula. Para mim é um prazer poder aí instruí-los, tirar suas dúvidas, e aí poder aí chegar dentro de sala de aula e ver você aí tirando notas boas aí. Por favor, aí clique no gostar, se inscreva para receber mais vídeos aí. A ideia é postar um vídeo por semana, então quem sabe uma semana aí ou por várias semanas vai ser a sua dúvida aí. Então, mais uma vez obrigado. Clique em gostar e se inscrever.